Internautas queridos, eu retornei, Safira Bengel, para alegrar vocês. Nós estamos aqui com a nossa convidada especial, super special, que é a doutora Silvana Salles, urologista, e vai falar da importância da prevenção que os homens devem ter para evitar o câncer de próstata. Boa noite, doutora. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite para estar informando a população a importância da prevenção. Certo. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente estar informando sempre a população da importância dos exames de prevenção. Não só no mês de novembro, né? O Novembro Azul é porque a gente intensifica a campanha, mas sempre prevenir e principalmente cuidando da saúde do homem, né? Já que o câncer de próstata, que é uma das doenças mais prevalentes, é a segunda doença mais prevalente de tipos de neoplasias nos homens, tá certo? É uma doença tão frequente, né? Certo? Então, eu que agradeço essa oportunidade para a gente poder divulgar. Um dos fatores prevalentes para o câncer de próstata é a questão da obesidade e o sedentarismo, tá certo? Então, a obesidade e o sedentarismo, ela está envolvida não só com câncer de próstata, com a qualidade de vida como um todo, tá certo? Então, hoje em dia, a gente já vive essa pandemia da obesidade e do sedentarismo, certo? Pandemia mesmo, né? Pandemia mesmo. Então, tudo isso está envolvido, é no equilíbrio do corpo. O sedentarismo, a obesidade afetam o coração, podem afetar o sistema cerebral também, os vasos cerebrais e outros órgãos do corpo. Então, está tudo interligado, tá certo? Nós somos, o corpo da gente, os órgãos da gente, são como várias pessoas de mãos dadas. Se um não funciona bem, esse círculo não fecha, tá? Então, a gente tem que manter o equilíbrio de tudo, tá bom? Então, é muito importante ter uma boa qualidade de vida, prestar atenção nessa questão dos bons hábitos alimentares, de atividades físicas. É claro que tem outros detalhes também para a questão do câncer de próstata. Por exemplo, se o paciente ele já tem um familiar com doença, né? Ele pode ter uma maior chance, tem um fator genético nisso, né? Pode ter uma maior chance de poder apresentar a doença. E também as pessoas da raça negra, tá certo? Eles também têm uma maior tendência a poder desenvolver o câncer de próstata, tá certo? Então, são algumas coisas que a gente tem que frisar nisso daí, tá? Volto a dizer, quando pensa em câncer de próstata, o adolescente, o adulto jovem, ele, mas isso aí vai acontecer lá para os 40, 50 anos, não é comigo. Tem que se cuidar, tá certo? Como um todo, avaliação do corpo como um todo, investigações de possíveis DSTs, ver como é que está o nível de saúde, essa questão, volta a dizer, do sedentarismo, do equilíbrio metabólico da pessoa, né? Da obesidade ou não. Tudo isso a gente tem que avaliar, tá certo? Às vezes a gente vai tratar pacientes que há mais de 20 anos não vai nem ao médico, né? Então, se já estivesse fazendo consultas... Principalmente de uma determinada faixa etária, né? Isso, eles postergam, né? Então, enquanto que, de uma certa forma, culturalmente, a mulher, quando ela tem a menarca, né, que é a primeira menstruação, ela naturalmente é ensinada a ir ao médico todo ano. O homem não tem isso. Ele não é ensinado quando ele chega na puberdade. Engraçado Tá me entendendo? que eu estava pensando, quando eu estava me preparando, né? Aí veio na minha cabeça, assim, o homem hoje, no mundo moderno, ele vê muito a aparência externa e esquece, não é, o bem-estar interno, Sim. a sua saúde. Eu quero estar bonito, né? Mas ele esquece de dizer também, eu quero estar saudável, não é, doutora? Isso. E para quem está chegando agora, a gente está aqui com a doutora Silvana Salles, que é urologista da clínica Urolito, não é, doutora? A Isso, clínica exato. funciona todos os dias,
Todos os Por dias, de manhã e gentileza, de antes da tarde, gente prosseguir, vamos dar o horário e menos a clínica, sábado ou como é que ela domingo. funciona? Né? A clínica atende tanto nos turnos da manhã e da tarde, de segunda a sexta, tá certo? Que a clínica tem os horários de atendimento, são vários colegas urologistas que têm. Realmente, nós mulheres urologistas somos poucas no Brasil como um todo, mas a gente tem uma parcela aqui no Piauí, tá certo? Em atividade. Eu também fiquei curiosa para lhe perguntar, como é que surgiu esse seu interesse por essa área da medicina, É, isso sendo foi, mulher? isso foi de uma forma bem natural, desde a época da faculdade, nos rodízios que a gente tinha nas aulas de urologia, na dinâmica cirúrgica, né? Curiosidades, né? Sempre me atraiu muito o tipo de cirurgias minimamente invasivas. E a gente foi adentrando, e para mim sempre foi muito tranquilo, tá Bem entendendo? ao Sempre foi muito próximo, né, tranquilo. doutora? O bem Hã? ao próximo, não Bem é? ao próximo, sempre foi muito Cuidado do tranquilo, próximo. muito E tranquilo mesmo. falando em cuidados, quais os cuidados que o homem deve ter? Certo. O homem deve ter, primeiro, anualmente fazer os exames, né, urológicos, né, os exames urológicos, não só envolvendo o PSA, como da saúde como um todo, tá bom? Diariamente, o homem aprender, do mesmo jeito que a mulher é ensinada a tocar a mama, o homem tem que se tocar. Ele tem que avaliar, limpar bem a região das partes íntimas, tá certo? Fazer o Sim, asseio corretamente para evitar câncer de pênis, tá certo? E outras doenças mais comuns, tá? Tocar mesmo na região testicular para ver se tem alguma alteração. É muito comum homens irem ao consultório, doutora, eu senti um carocinho aqui e tô com medo. Normalmente não é nada, mas principalmente percebendo uma alteração do volume, é bom ele se tocar sempre para ter uma noção de como é o volume natural para ver se está aumentando ou não. Então, do mesmo jeito que a gente estimula as mulheres a fazerem o autoexame da mama, é importante o homem fazer pelo menos da genitália masculina, tá certo? Fazer esse exame para ver se está tudo bem. E, simultaneamente, ir sempre, pelo menos uma vez ao ano, ao médico, tá certo? Um médico específico do homem é o urologista. Não tem acesso ao urologista? Vá num clínico médico, mas não deixe de ir ao médico, tá certo? as atividades físicas, elas são favoráveis como prevenção também? Sim. As atividades físicas, elas ajudam a reduzir o colesterol, ela ajuda a equilibrar essas taxas do metabolismo da gente, tanto do colesterol como de algumas enzimas hepáticas, da glicose, tá certo? É claro que não é porque Certo. você fez exercício durante uma hora que você vai comer durante 2 ou 3, né? Não pode. A gente tem que ter tudo um equilíbrio, né? Quando a gente começa a ter a questão de vida saudável, isso acaba sendo um hábito. Eu costumo dizer, não é Sim. uma dieta. Quando a gente pensa em dieta, a gente já fica com fome, só em pensar. É uma reeducação alimentar, tá certo? A gente tem que reeducar. Eu tenho 62 anos e eu faço atividade física. Nesse período agora está um pouco difícil, mas eu gosto muito, né? E eu me sinto, né? Me sinto bem, me sinto mais leve, A sabe? gente se sente mais Depois que eu comecei disposta, a né? fazer, eu me sinto, sim, muito bem. E olha, doutora, a gente quer também saber, e os internautas são curiosos, sobre a questão do preconceito. O Certo. Brasil é um país preconceituoso, a sociedade cada vez mais ela avança e tem uma regressão no sentido de preconceito, de se comportar com preconceitos. Como é que vocês veem essa situação em relação Existe a questão do preconceito, quanto principalmente como é divulgado o toque retal, né? Para poder fazer o exame. É um exame extremamente natural, a gente percebe esse preconceito nas pessoas realmente com uma idade um pouquinho mais avançada, pela questão cultural mesmo, familiar, exato? de muito tempo, mas a gente também já está observando uma inversão. Já tem pacientes, por exemplo, bem jovens, 40 e poucos anos, que já procuram a gente. Não, eu quero vir porque eu já tenho um costume de fazer exames de rotina e eu quero
fazer a prevenção, tá certo? Exames de prevenção. Então, isso ainda existe o preconceito, é claro, mas há uma mudança com a informação, tá certo? Com o conhecimento e nessa busca que a gente tem hoje em dia de sempre melhorar nossa qualidade de vida e viver mais. Hoje em dia é muito mais comum a gente ter pacientes entre 80 e 90 anos ou acima de 90 anos, certo? Uma É, coisa que era difícil ter até os 70. Então, hoje em dia, sim, houve aumento na expectativa de vida, certo? Mesmo que o exatamente. paciente tenha um certo preconceito, mesmo que o próprio paciente tenha um certo preconceito, os familiares estão em cima, né? Então, eles geralmente chamam, ou então vão até o consultório sem o paciente para pedir, não, vamos fazer os exames e tudo. Tentam, de alguma forma, já que são um pouco mais esclarecidos, para amenizar esse preconceito daquele paciente que tem uma resistência maior, né? Então, acontece isso também de sempre ter uma ajuda, sempre ter esse acesso maior à informação e as pessoas procurarem cada vez mais os serviços de saúde para a prevenção como um todo. Amém. Para que seja feito esse exame de prevenção e que o resultado seja 100%, qual a bateria de exames que o homem deve fazer? Porque a gente antes era só o toque, não é? Aí depois veio através do exame de sangue, e agora, para a gente ter uma certeza total, são três, não é isso? Normalmente são três, Som, tá certo? toque e exame de sangue. Aí eu Isso. gostaria que você O, colocasse cientificamente o nome desses exames para que os uhum. internautas fiquem mais informados. O exame físico, ele independe de qualquer exame complementar, tá certo? O exame físico ele é primordial, toque retal, tá certo? O exame de sangue, que é o PSA, tá certo? É o antígeno prostático específico, tá? O PSA. Então, ele é importantíssimo fazer esse exame de sangue. Muitas vezes a gente lança a mão do ultrassom, certo? Para ver como é que tá, ver as dimensões também, ver se não já tem Uhum. algumas outras situações dentro da bexiga do paciente que precisam de um cuidado maior. Quando se precisa de algum exame mais específico, mais aprofundado, a gente tem que fazer, né? No caso, uma ressonância para poder avaliar a próstata. Mas não é todo mundo que tem essa indicação, certo? De fazer ressonância. É só quando a gente já trata um caso suspeito, diagnostica um caso suspeito, a gente parte para isso e posteriormente biópsia de próstata se precisar, tá certo? Para poder chegar a um diagnóstico. Tá me entendendo? Eu já gosto de fazer todos os três, né? Para ficar bem seguro, bem tranquila. Então, esse ano eu posso abalar Paris e as Malvinas. Vamos embora, né? Pode, Doutora, a gente pode. gostaria também de saber se na clínica vocês têm um site, alguma página que explica, dá maiores informações sobre o câncer de próstata. Certo. No site da clínica, no Facebook da clínica, tem as informações, tá entendendo, sobre os profissionais, tá certo, que atendem, não especificamente sobre o câncer de próstata, mas de todos os profissionais que fazem um atendimento lá, certo? Sim, No site da Sociedade Brasileira de Urologia, né, existe o portal da SBU, que é o portal do site da Sociedade Brasileira de Urologia, tem um canal para as pessoas visitantes, os leigos, né? E lá tem umas explicações mais detalhadas sobre a questão do câncer de próstata. Não é qualquer site, é o portal da SBU, tá certo? Portal da SBU, eles têm lá todas as informações, com informações sérias, tudo baseados em estudos científicos e de acordo tanto com as sociedades europeias e a sociedade americana, tá certo? Então lá, porque às vezes a gente pega qualquer informação da internet e toma aquilo como uma verdade, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Então, no próprio site da Sociedade Brasileira de Urologia, a gente tem as informações mais pertinentes, tá certo? Baseadas mesmo
em dados seguros, com diretrizes e tudo, tá certo? Certo. Então a gente aproveita esse gancho para conscientizar e para também fazer um convite aos grupos organizados, às associações, né? E também às clínicas especializadas, para que elas trabalhem não só em novembro, mas durante todo o ano com cartilhas informativas, né? Para os homens, para as mulheres. Eu acho que esse trabalho informativo é muito importante para a gente, sabe? Com Eu, certeza. como coordenador de um grupo de direitos humanos, arte e cultura, a gente faz o que é o Grupo Anjos, a gente fez muito tempo, agora nós estamos meio fracos, né, devido a essas mudanças de governo, porque a gente trabalha em parcerias, né, Uhum. com as impressões e outros itens que a gente encontrou até muitas dificuldades, mas é importante que a gente faça essa parceria clínicas, com a sociedade civil, com os grupos organizados, para que a gente possa estar distribuindo para a sociedade materiais informativos, não só do novembro, nem do outubro, mas de outras prevenções, né? HIV, AIDS, DSTs, Sim, e para que a sociedade fique esclarecida e que elas procurem. Hoje nós temos uma ferramenta muito boa que é a internet para evitar essa questão do preconceito. Então, o homem que tem preconceito, vá lá, não é? Vá, veja, eles ficam viajando na internet, então vamos ver a questão da saúde, vamos pesquisar alguma coisa, o que eu faço, eu acho que isso é muito importante também. E vamos para considerações finais. Aqui está o momento seu para você ficar à vontade e dizer o que você realmente gostaria de dizer para os homens e também para as mulheres. certo, tudo bem. Esse Novembro Azul é um pouquinho focado mais na questão masculina, mas é sempre um chamado, tá certo? Um chamado, é um alerta, é aquela cutucadazinha que a gente dá nos pacientes para dizer, olha, tá na hora, venham procurar o seu médico. Se for, volto a dizer, se for especialista na área, é urologista. Se não tiver acesso ao urologista, não deixe de ir a um clínico médico, mas não deixe de passar por uma avaliação, de investigação, não só para a questão do câncer de próstata, que é o segundo câncer mais prevalente no homem, mas também, tá certo, com as outras doenças que podem apresentar o homem, né? Tanto que for mais prevalente, certo? Ou de DST, conforme a faixa etária, ou de DSTs, ou de investigação de outras patologias, e é óbvio, conforme a queixa do doente. Mas não deixem de procurar o médico. Não achem que pelo fato de você estar sentindo nada, que você não tem nada. A gente não pode Isso. ficar hoje em dia no achismo. A gente tem que ter a certeza. Então, a Ou certeza tem quase, que. não é, doutora? Porque Ou às vezes quase a você vai num certeza. dia, você não está com nada, no outro dia já aparece. Quase certeza. Então, a gente tem que ir para o preto no branco, fazendo os exames, tá certo? Tem que realmente investigar, tá certo? Sem ficar com suposições. Então, vamos ter a certeza para a gente ter uma vida mais saudável e uma longevidade maior, tá certo? Já que são patologias passíveis de tratamento e detectadas cedo, a gente pode chegar também à famosa cura, né? Em várias patologias, principalmente quando a gente fala, tem um câncer, ou quando o pessoal já estigmatiza, tem um CA, tá certo? Então, é uma doença que já se desenvolveram várias técnicas cirúrgicas, vários tipos de medicamentos para isso, tá? E hoje, com a investigação precoce, o diagnóstico precoce, a gente consegue dar um tratamento excelente para o paciente, chegando a mais de 90% de cura, Olha que certo? maravilha, não é? Para quem gosta de viver, não é, doutora? Com Então, certeza. A gente eu tem que cuidar de gostaria, agora. finalizando, que você falasse para quem chegou depois, o seu nome, o nome da clínica, o endereço, o telefone, e-mail, tudo. Fique à vontade. Obrigada. A clínica é a Clínica Urolito, ela se encontra no bairro Ilhotas, na rua Monsenhor Gil, 2599. Tem vários urologistas lá. Eu sou realmente a única mulher lá, mas a gente tem urologistas homens. Então, vai muito da empatia de cada um, tá certo? Mas não deixem de se consultar, tá bom? E o telefone da clínica é 3221-9290, tá certo? Tá E certo. estamos na Ó, internet.
pode acessar, que se tiver alguma dúvida de localização, consegue encontrar facilmente. Tá bom? Pois eu estarei qualquer hora fazendo uma visita para conhecer Estamos à pessoalmente disposição. você. Foi uma Estamos à disposição. satisfação.